Olá, pessoal. Dando continuidade aos comentários sobre as questões da ficha de modelos contínuos, eu vou começar a comentar com vocês a questão 5, certo? Nessa questão 5, é falado sobre a situação de uma fábrica de tubos de ETV, uma questão antiga, né, que determina que a vida média dos tubos é de 800 horas e segue uma distribuição exponencial. Então, aqui a gente está falando de algo aleatório, e aí eu vou denominar essa variável aleatória de x como sendo a vida ou o tempo de duração, certo? Dos tubos. E o que ele está dizendo é que x tem uma distribuição de probabilidade que segue o modelo exponencial, certo? Isso significa que a função de densidade de probabilidade, a função de densidade de probabilidade para esse modelo, que vai nos permitir calcular as probabilidades, é definida da forma lambda vezes E elevado a menos lambda vezes x, isso quando x é maior ou igual que zero, e é zero quando x é menor do que zero. Bom, esse lambda a gente vê lá na tabelinha, que vocês têm lá no slide, que a esperança ou o valor médio da variável aleatória que tem essa função de densidade de probabilidade, ela é 1 sobre lambda. Então, se a gente quer descobrir lambda para poder trabalhar com a função, então quem é esse lambda, quem é esse parâmetro, a gente tendo a esperança ou valor médio, né, valor esperado, ou valor médio, né, às vezes vai aparecer valor esperado, às vezes vai aparecer valor médio, a gente consegue determinar quem é 1 sobre lambda. No caso aqui, logo no início da questão, ele diz, na verdade, ele afirma que a vida média é de 800 horas. Então, nesse caso, a gente vai assumir que o valor médio dessa variável, que é a vida dos tubos, é de 800 horas. Daí, 800 é igual a 1 sobre lambda. Lambda é o inverso dessa média, então. Lambda vai ser 1 sobre 800. Bom, quando a gente faz isso, a gente fica com a função de densidade de probabilidade bem definida. Então, a função de densidade agora vai ser 1 sobre 800, 1 sobre 800 vezes E elevado a menos x sobre 800. Isso quando x é maior ou igual que zero e zero, caso contrário, ou seja, se x for menor do que zero. Ora, a pergunta é, qual a probabilidade de que a fábrica tenha de substituir um tubo gratuitamente se oferece uma garantia de 300 horas? Ora, para ela substituir um tubo gratuitamente, a lâmpada, ou melhor, desculpa, o tubo da TV, né, ele tem que durar menos do que a garantia, tem que acabar dentro da garantia. Então, eu estou querendo calcular a probabilidade de que a vida do tubo, que eu chamei de x, a minha variável aleatória x, seja menor ou igual que 300, certo? É essa a probabilidade que está se querendo calcular. Bom, nós vimos que quando uma variável aleatória contínua, que é o caso, a probabilidade de x estar entre A e B é dada pela integral de A até B, certo? Da função densidade de probabilidade, que nesse caso é um modelo exponencial. Como a gente quer calcular a probabilidade de x ser menor ou igual que 300, isso seria a integral de menos infinito até 300 da função densidade de probabilidade. Porém,
a função ela é zero antes de x igual a zero. Então, eu só vou considerar essa integral, ela só vai ter um valor diferente de zero a partir do zero. Então, na verdade, eu estou querendo calcular a integral de 0 até 300 da função densidade de probabilidade. E aí eu vou usar essa função da forma como é definido no modelo. Quando a gente for fazer essa integral, vai aparecer uma função exponencial aqui, e aí uma dica, certo? É usar o método da substituição. Onde normalmente a gente chama o expoente da função de uma outra variável, uma variável u, por exemplo, e aí a gente faz as substituições necessárias, ok? É isso.